Todos, evitem enfrentar minhas sombras. Vou destruir as formações inimigas. Com sua proclamação, as 20 sombras entraram em ação com rapidez incomparável. Elas avançaram, seus corpos tremeluzindo e, num instante, materializaram-se no centro do campo de batalha. Simultaneamente, os especialistas do exército da Gula entraram em ação. Bum! Após a colisão com as 20 sombras, o mar pareceu se separar, e especialistas Rank e AIS foram arremessados para longe. Avancem! Um líder do exército da Gula gritou. Edilon e Fremin entraram em ação. Como os únicos combatentes na quarta algema dos campeões de Atena, suas responsabilidades eram consideravelmente pesadas. Dende! 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 O caos envolveu todo o campo de batalha. Especialistas foram espalhados, lutando em áreas distintas. Os 5 clãs mestres e os representantes das grandes facções observaram o espetáculo que se desenrolava com preocupação visível gravada em seus rostos. O ritmo era surpreendente. A progressão da guerra aumentou com tal rapidez que até mesmo os especialistas na quarta algema foram forçados a entrar na briga. Genzu, Santu, Eido e seus companheiros enviaram seu pessoal na quarta algema para a briga. Outros representantes de outras facções seguiram seus passos. Os sons das explosões reverberaram incessantemente. O chão tremeu e habilidades potentes choveram implacavelmente. Os combatentes mais fracos muitas vezes eram pegos no fogo cruzado, resultando em ferimentos graves. Dentro de 30 quilômetros, o terreno se transformou em um campo de batalha. Elementos de fogo, gelo, água, relâmpagos e muito mais surgiram pelo campo. A topografia mudou várias vezes em apenas um minuto devido às ações dos especialistas no reino das algemas. Os representantes observaram a confusão quando, de repente, as 20 sombras desapareceram. Por que o monstro relâmpago de sangue interrompeu seu feitiço? O olhar de Santu se ergueu, seus olhos se arregalando de espanto. Genzu e Eido voltaram sua atenção para o trono carmesim, apenas para descobrir que Souta estava visivelmente ausente. Onde está aquele monstro? Shen Yao perguntou, examinando os arredores. Lá. Alguém apontou. Simultaneamente, todos voltaram seus olhares. O quê? Shen Yao, Li Guan, Xin e os outros olharam com os olhos arregalados. Que intrigante. Ele é mais sedento por guerra do que os rumores sugerem. Especialistas como Adel, Asfrit e Genzu compartilharam muitas risadas em resposta ao espetáculo que se desenrolava. Os anjos franziram as sobrancelhas, observando com um misto de perplexidade e consternação, enquanto os representantes de Asgard permaneciam reticentes. Várias reações surgiram. O apelido Monstro Relâmpago de Sangue. A origem vem daquela fatídica noite. Tudo começou com ele. Em meio ao tumulto do Salão das Planícies, emergiu e desferiu um ataque decisivo no Vale das Minas. Ele conduziu seus companheiros pela escuridão, onde até os deuses perderam a esperança, quanto mais os mortais, pois pensavam que ninguém poderia impedir o plano do imperador sem divindade. O despertar do imperador mergulhou a terra na desolação. No entanto, ele traçou um caminho para o triunfo, frustrando o plano desse deus. Ele subjugou o Salão das Planícies e estabeleceu o Conselho de Dragões, frustrando os esforços de várias facções para garantir uma posição segura. Isso marcou a gênese do nome Monstro Relâmpago de Sangue. O único. Souta estava na retaguarda do exército da Gula, com os olhos fechados. Ele confrontou os líderes inimigos, erguendo a mão para passar pelos cabelos com indiferença. Uma profusão de energia irradiava dele, fazendo com que o chão tremesse incessantemente. 17 especialistas estavam à sua frente, cada um emanando uma energia formidável. Eles o encararam com as sobrancelhas franzidas em concentração. Pois Souta optou por desconsiderar todo o resto e corajosamente se aproximou deles. Bum! Suas energias colidiram, criando uma exibição de faíscas que se dispersaram na atmosfera. O aperto de Souta aumentou ainda mais sua espada. Embora reconhecesse alguns desses especialistas, seu foco estava em outro lugar. Ele pretendia discernir se realmente possuíam uma estratégia específica. Vamos ver.
O aperto de Souta em sua espada se contraiu e com fluidez rápida, desferiu um golpe. Sou vós! Um deles se materializou diante de Souta, lançando um martelo colossal para interceptar sua lâmina. O choque gerou uma onda de choque que reverberou, um ruído explosivo aliado às fissuras que irradiavam do epicentro como uma teia de aranha. Souta aumentou a pressão sobre o punho da espada, estendendo o dedo em direção à obstrução. Uma mudança perceptível o envolveu. Simultaneamente, outro especialista executou um gesto, declarando: "Lamento informar que hoje não viemos para brincadeira." Cracle! Antimago, o murmúrio de Souta pairou no ar. Nos momentos seguintes, mais dois especialistas se manifestaram ao lado dele, seus ataques foram rápidos e inflexíveis. Souta entrou em ação, brandindo sua espada para contra-atacar, mas apesar de sua reação rápida, os ataques acertaram o alvo. Bum! Sua figura foi catapultada a vários quilômetros no céu. Vós! Souta conseguiu recuperar o controle no ar, lançando seu olhar para os 17 especialistas. Uma conversa fluiu entre eles, a atenção deles focada nele. Um sorriso de escárnio apareceu nas feições de alguém quando comentaram: "Eu pensei em prendê-lo, mas temos assuntos inacabados. Se ele sobreviver até então, eu o reivindicarei." "Muito bem, então fique aqui, eu assumirei sua posição." "Você pode se manter firme enquanto eu faço a transição para a vanguarda", respondeu outro. "Nos seus sonhos", retrucou o homem. Souta permaneceu no ar parado, embainhando gradualmente sua espada. Há 17 deles. Enfrentá-los todos de uma vez será um desafio, mas parece que também não estão ansiosos por uma batalha. Se realmente pretendessem confrontar Souta, já teriam avançado. Em vez disso, simplesmente o distanciaram para evitar a luta. Eles estão aguardando algo em particular? Qual poderia ser a estratégia deles? Alternativamente, talvez realmente busquem um confronto direto. Nesse cenário, minha morte se tornaria fundamental. Muito bem. Ele os submeteria a outra avaliação. Erguendo as mãos, Souta se preparou para um ataque quando um indício de algo despertou sua consciência. Rapidamente, ele manobrou de sua posição inicial. No instante seguinte, um colossal pilar de fogo desceu sobre sua posição anterior, reduzindo tudo em seu caminho a cinzas. Dengue! Souta observou o resultado e então voltou seu olhar para o céu. A oposição acima tinha finalmente iniciado seu movimento, ocultando a sua presença até certo ponto. Felizmente, Souta havia sentido sangue, permitindo-lhe sentir a entrada dentro do alcance da detecção de sangue. 6 especialistas desceram dos céus, cercando-o em poucos instantes. Embora pudessem não rivalizar com a força dos 17, continuavam especialistas formidáveis. As sobrancelhas de Souta franziram quando sua atenção caiu sobre o emblema do corvo adornando um indivíduo. Corvo sem asas. Eu realmente não esperava que fossem aparecer nessa guerra. Uma risada divertida escapou dos lábios de Souta. Esta reviravolta abalou os 5 clãs mestres e os representantes das grandes facções. A presença de outros especialistas ocultos escapou à sua atenção. A expressão de Genzu azedou quando afirmou: "Vou intervir." Eido e Santu reconheceram a decisão com acenos de aprovação. Parecia sensato ter alguém ao lado de Souta nessas circunstâncias. As outras facções principais ponderaram a perspectiva de enviar as suas próprias forças, deliberando se era necessária uma ação imediata ou se assistir era mais prudente. Dada a crença generalizada no status de Souta como o monstro mais forte do 4º estágio, não tinham dúvidas de sua força. Consequentemente, mesmo que lutasse contra tais números, esperavam que pelo menos aguentassem um pouco. Assim, restava a escolha de despachar suas próprias forças quando chegasse a hora certa. Bum! Uma explosão retumbante ressoou. Souta mergulhou em combate com os especialistas do Corvo sem asas. A quantidade, fosse 1 ou 6, não parecia fazer diferença. Uma única determinação ocupou sua mente: os especialistas do Corvo sem asas deveriam ser mortos hoje. Que maravilhoso! Eu não esperava que vocês se atrevessem a me desafiar mais uma vez. Avancem se ainda tiverem suas bolas. Eu vou esmagar uma por uma hoje,
vão virar pintinhos sem asas. A risada de Salt ecoou enquanto executava um movimento de corte com sua espada. Esta ação deu origem a uma colossal lâmina de energia carmesim que foi lançada em direção aos 6 especialistas. Sem esforço, um dos 6 especialistas interceptou a lâmina de energia carmesim. Fiel às expectativas, eram mais fortes do que aqueles que Salt havia matado anteriormente no submundo. Suas intenções já haviam vazado antes. Esse mesmo vazamento foi o que o alertou sobre suas presenças. Embora inicialmente supusesse que suas intenções se estendiam a outros, tornou-se evidente que seus olhos estavam firmemente voltados para ele, dada sua afiliação com o Corvo Sem Asas. Nem os 5 clãs mestres nem os representantes estavam a par da presença deste contingente oculto. Um sorriso de escárnio surgiu nos lábios de Salt. Ele estava pronto para lançar outro ataque quando um som familiar foi registrado em sua consciência. *Jin, missão desencadeada. Assassinato. A tentativa de assassinato do Corvo Sem Asas contra você falhou. Elimine todos os 6 membros, garantindo que ninguém escape. Recompensas: 30 milhões de pontos de experiência, 35 pontos de atributos livre e 15 pontos de habilidade. Hahaha, finalmente. Se já iam morrer antes, agora vão ser expurgados. A risada de Salt ecoou. Ele se impulsionou pelo ar com um chute forte, aproximando-se dos 6 especialistas. Sem hesitação, ativou o segundo modo. A oposição desta vez exerceu um poder considerável. Além disso, a sua vantagem numérica representava um desafio formidável. No entanto, tais considerações pouco preocupavam. A energia de Salt emanou para fora, permeando a atmosfera. Uma névoa sinistra se desenrolou, com a gravidade intensificando-se várias vezes e um mar espectral de sangue ascendendo da extensão do ar, envolvendo os céus expansivos. Ao lado dele pairava o orbe do céu arcano, enquanto a espada Vajrasaya estava firmemente presa à sua mão. Bora!